Nesse vídeo, você descobrirá para onde desapareceram 3 séculos da Idade Média e também como o Vaticano conseguiu fabricar capítulos de nossa história por mais de 1000 anos. Poderia ter ocorrido uma antiga guerra nuclear da qual nós nunca fomos informados? Quais as contradições cronológicas lançam dúvidas sobre a história aceita da humanidade? Em agosto de 1869, o geólogo autodidata americano John Wesley Powell liderou uma expedição científica no estado de Wyoming. Ele nunca esperava que durante o processo sua equipe descobrisse uma enorme lacuna cronológica no registro geológico de nosso planeta. Ao olhar para um dos penhascos, Powell viu que suas rochas cristalinas sólidas estavam dispostas não em camadas horizontais usuais, mas quase verticalmente, como se alguém tivesse removido um pedaço da terra e empilhado em partes restantes, como se nada tivesse acontecido. Explorações posteriores mostraram que as camadas mais baixas tinham até 425 milhões de anos, enquanto as rochas logo acima delas eram quase 80 milhões de anos mais jovens. E é isso, não havia nada entre elas. Cientistas modernos continuam discutindo sobre a origem desse fenômeno, mas a maioria deles tende a pensar que ele ocorreu durante a glaciação marinha. Durante esse período, uma espessa crosta de gelo se formou na superfície da Terra e, em seguida, novas rochas foram depositadas sobre ela. No entanto, quando as geleiras recuaram, uma grande parte da história geológica foi enviada ao esquecimento. Isso não é um caso isolado. Muitas vezes, inconsistências temporais não podem ser explicadas. Se o problema estivesse limitado aos penhascos de Wyoming, pode não parecer muito importante, mas é difícil ficar indiferente quando a coerência de toda a história humana está subitamente em risco. Os cientistas ainda não conseguem chegar a um acordo sobre a linha de tempo exata da Idade Média. Alguns pesquisadores nem mesmo têm certeza de que quase metade desse período histórico foi real. Em 1991, o historiador alemão Herbert Illich descobriu uma antiga conspiração capaz de mudar completamente a história humana. No final do século X d.C., o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Otto III, decidiu retomar o controle da Itália. Décadas antes disso, esses territórios haviam sido conquistados pelos lombardos e antigos povos germânicos. O bispo francês-alemão Gerbert de Aurillac ofereceu sua ajuda a Otto III. Como resultado, o imperador alcançou o resultado desejado e agradeceu ao seu aliado, permitindo que ele fosse eleito o novo Papa, Silvestre II. Qual era esse favor especial que o imperador sentiu a necessidade de retribuir? Quando os territórios foram reconquistados, Otto III afirmou estar intimamente ligado à dinastia carolíngia, que governou extensas partes da Europa entre os séculos 7 e 9 a.C. Agora, acredita-se que essa família real, e especialmente um de seus membros, Carlos Magno ou Carlos o Grande, tenha influenciado fortemente o curso dos eventos medievais. Carlos Magno foi a pessoa exata que uniu muitas tribos díspares em um único estado, que ficou conhecido como Império Franco. Otto III insistiu que apenas queria restaurar a justiça histórica, embora Herbert Illich afirme que o imperador tenha inventado completamente os carolíngios ao acrescentar 300 anos extra à história. O Papa Silvestre II encorajou essa ideia inicialmente. Essa teoria aparentemente insana foi inicialmente rejeitada pela comunidade científica. Contudo, mais tarde, surgiram provas fortes para apoiá-la. Arqueólogos há muito tempo notaram uma falta surpreendente de descobertas que remontam ao período entre os séculos 7 e 10 d.C. Já encontramos centenas de artefatos criados antes e depois desse período. No entanto, muitos poucos objetos foram feitos na era carolíngia, e os especialistas ainda não têm certeza
certeza se conseguem determinar corretamente sua idade. Além disso, os historiadores ainda não deram uma explicação clara de por que podemos ver tantos prédios notavelmente antigos na Europa Ocidental. Este é o Sunset Stop, uma igreja na cidade italiana de Pisa. Acredita-se que tenha sido construída no início do século XI. No entanto, sua fachada se parece mais com construções pré-românicas, ou seja, com os edifícios que apareceram na Europa 300 anos antes. Normalmente, os estilos arquitetônicos se desenvolvem e se substituem relativamente rápido. Por exemplo, os edifícios do início do estilo gótico podem ser comparados atualmente com a chamada fase flamboyante da arquitetura gótica tardia. Observe que essa mudança dramática ocorreu em apenas um século. Então, por que parece que no início da Idade Média a arquitetura simplesmente parou de se desenvolver? Infelizmente, mesmo evidências históricas confiáveis não podem nos ajudar a desvendar esse mistério. Em 1986, participantes de uma conferência arqueológica realizada em Munique, Alemanha, descobriram que mais da metade dos documentos medievais eram falsificados. Especialmente o Decreto Gratiani, ou Pseudo Isidoro, um conjunto de obras que glorificava os bispos romanos. Teria sido escrito no século VI. No entanto, exames científicos mostraram a presença de pigmentos que não poderiam ter sido usados antes do século IX depois de Cristo. Será verdade mesmo que tudo que nos foi ensinado sobre a Idade Média é questionável? Foi uma mentira? Não seja rápido em jogar seus livros de história pela janela, pois todas as provas da teoria de Herbert Illig são, na melhor das hipóteses, indiretas. Em vez de serem forjados, os documentos podem ter sido apenas reescritos muito tempo depois. Afinal, a mesma coisa muitas vezes aconteceu com manuscritos medievais, quando as descobertas arqueológicas datadas da era carolígia. Talvez o tempo delas ainda esteja por vir no futuro. Além disso, o conceito de Idade Média fantasma na Europa não se correlaciona bem com a história do resto do mundo. Do século VII ao século X d.C., a China floresceu sob a dinastia Tang, que se preocupava profundamente com o desenvolvimento cultural e econômico do país. Além disso, foi nesse período que a China expandiu significativamente suas fronteiras. Portanto, não podemos simplesmente apagar esse período da história. No entanto, mesmo que a teoria de Herbert Illig não fosse perfeita, ele conseguiu chamar a atenção dos especialistas para várias outras inconsistências e fazê-los duvidar da autenticidade de muitos artefatos e documentos. Alguns deles tinham importância muito mais crítica do que os 300 anos. O Vaticano é conhecido por tentar manipular fatos, mas há um caso que aparentemente influenciou o destino de todo o continente europeu por 1500 anos. No início do século IV, o imperador romano do Oriente alcançou uma prosperidade sem precedentes. O imperador Constantino o Grande, o primeiro governante a tornar o cristianismo a religião dominante do Estado. No entanto, perseguir um objetivo tão nobre não salvou o imperador de desenvolver a lepra. Os médicos eram impotentes e o futuro de centenas de cristãos estava em jogo. No entanto, aconteceu um milagre. Tudo graças ao Papa Silvestre I. Rumores dizem que suas orações curaram o imperador Constantino, quando ele já estava à beira da morte. Então, se você acha que os custos com saúde são altos em seu país, saiba que Constantino era tão grato a Silvestre I que entregou seu poder e vastos territórios ao Papa. No entanto, Silvestre I não estava preparado para assumir esse tipo de responsabilidade e devolveu esse poder. Essa foi a história contada pelo Papa Estevão II ao Pepino, o Breve, rei dos francos, no meio do século VIII. O pontífice até confirmou suas palavras com um documento correspondente, a doação de Constantino. Com sua ajuda, Estevão II pretendia arrancar os territórios que Pepino, o Breve, conquistou pouco antes,
O Papa afirmou que uma vez que Silvestre I não havia documentado oficialmente sua recusa em aceitar o presente, todos os direitos mencionados no decreto ainda pertenciam legitimamente à Igreja. Pepino não podia argumentar, porque não sabia ler e, consequentemente, não conseguia entender o que o documento dizia. Portanto, ele não teve escolha senão obedecer a Estevão II. Se ele pudesse ter analisado aquele texto, provavelmente teria ficado surpreso com algumas das linhas, como aquelas que concediam ao Papa o direito de agir como seu patrono. Esses pontos criativos e descarados estavam lá por um motivo simples: o documento era uma falsificação. No entanto, isso não impediu a Igreja de usar o falso decreto por muitos séculos seguintes, apropriando-se ocasionalmente de pedaços de terra. Gradualmente, o Vaticano assumiu o controle de uma grande parte considerável da Itália Central, incluindo Roma e seus arredores, além de algumas regiões como Emília-Romagna, Umbria, Lácio e Marcas. No final do século XVI, quando o cardeal Caetano Baronium percebeu o quão contraditória era a doação, mas teve a coragem de falar sobre isso, rapidamente foi silenciado. Pode parecer loucura, mas somente em 1929 e somente sob enorme pressão pública, a Igreja finalmente admitiu ter usado um documento falsificado por 15 séculos para personalizar o mapa da Europa de acordo com seus interesses. De qualquer forma, o Vaticano teve que devolver todos os territórios roubados e agora ocupa menos de meio quilômetro quadrado. Mas e se a doação de Constantino for apenas a ponta do iceberg? A cidade do Vaticano ainda guarda segredos do arquivo apostólico, que permanece praticamente inacessível. Não será permitido entrar mesmo que você seja um jornalista trabalhando para uma das principais empresas de mídia do mundo, ou um estudante escrevendo uma tese sobre a história da Igreja Católica. Os únicos estrangeiros que podem tentar a sorte são cientistas com mais de 75 anos. Além disso, cada estudioso pode solicitar apenas 3 artigos e, se precisarem ler mais textos, o complexo procedimento de obtenção de um cartão de entrada deve ser repetido. O arquivo secreto pode esconder evidências documentais do que realmente aconteceu na Idade Média, entre os séculos 7 e 10. Mas, e se esses segredos bem protegidos não for apenas a história de uma determinada época, mas uma guerra nuclear em pleno andamento? Uma das antigas civilizações poderia ter possuído armas que eram completamente diferentes das nossas ideias e expectativas modernas sobre elas? Em 1829, ao viajar pelo atual Paquistão, Charles Mason descobriu os restos de uma antiga cidade chamada Harappa. As escavações mostraram que os primeiros assentamentos lá surgiram no 4º milênio antes de Cristo, e havia uma coisa que surpreendeu os pesquisadores mais do que a idade das ruínas. Todas as ruas de Harappa foram construídas seguindo o mesmo princípio, de norte a sul, de oeste a leste. Isso não foi feito apenas por questões estéticas, mas dava aos cidadãos acesso à água corrente, milhares de anos antes do nosso tempo. Os residentes de Harappa tinham algo mais impressionante do que banheiros: eles tinham suas próprias piscinas. E não apenas isso, os pesquisadores determinaram que a praça principal da cidade costumava ter uma casa de banho pública, cujos pisos e paredes externas eram revestidos com resina para torná-los à prova de vazamentos. Lembre-se de que estamos falando de épocas anteriores às pirâmides do Egito, ou seja, quando outras pessoas não conseguiam construir nada mais durável do que cabanas feitas de lama e palha. Todas essas coisas que confundiram as expectativas dos arqueólogos eram conquistas das civilizações do Vale do Hindu, uma das mais misteriosas e menos estudadas da história humana. Mas por que sabemos tão pouco sobre os seres humanos que estavam tão à frente do seu tempo? Será que os membros dessa antiga civilização poderiam ter tido conhecimentos que alguns de nossos contemporâneos ainda estão tentando nos esconder?
Em 1300 a.C., a civilização do Vale do Hindu subitamente deixou de existir. Os cientistas há muito tempo se perguntam o que poderia ter causado o desaparecimento de uma sociedade tão avançada. Alguns pensavam que foi um desastre natural, enquanto outros presumiam que essas pessoas engenhosas simplesmente ficaram sem recursos valiosos. Então, em 1977, o pesquisador David Davenport descobriu algo que refuta todas essas suposições. Trabalhando em um local de escavação, ele percebeu uma vala de 50 metros de diâmetro. Todas as rochas dentro dela estavam meio derretidas e transformadas em uma substância parecida com vidro. Isso só poderia ter ocorrido em uma temperatura muito alta, não inferior a 1500 graus Celsius. Isso se assemelhava muito às consequências de uma explosão tão poderosa quanto uma explosão atômica. O que é ainda mais impressionante é que, posteriormente, os estudos só comprovaram essa hipótese aparentemente selvagem quando os arqueólogos encontraram umas camadas de cinzas radioativas perto do local de escavação. Além disso, quando os especialistas mediram a radiação de alguns dos restos, descobriram que ela estava 50 vezes acima do normal. Isso significava que há vários milhares de anos, civilizações em guerra estavam usando ativamente bombas nucleares uma contra as outras. No Mahabharata, uma antiga epopeia indiana, encontramos descrições de uma explosão massiva com um brilho de 10.000 sóis, capaz de reduzir populações inteiras a cinzas. Também menciona as consequências dessas detonações em detalhes. Os sobreviventes perdiam os cabelos, as lágrimas, o solo e os alimentos ficavam contaminados. Mas e se isso não for apenas uma história assustadora sobre armas dos deuses, mas um breve relato histórico de eventos reais? E se uma antiga civilização soubesse como criar bombas atômicas, que outras habilidades eles poderiam ter tido? Muitas tábuas de cerâmica indiana com inscrições misteriosas sobreviveram até os dias atuais. Aparentemente, esses antigos humanos eram bastante educados. Alguns especialistas acreditam que as tábuas continham descrições de todas as principais invenções criadas pela civilização do Vale do Hindu. O único problema é que ainda não encontramos uma forma de decifrar essas escritas. A única conclusão que os cientistas chegaram até agora é que a língua dessas pessoas era escrita da direita para a esquerda. Não é muita informação, não é mesmo? Mas poderia haver alguém que realmente conseguiu ler as tábuas e decidiu não contar a ninguém porque a verdade era chocante demais e contradiz todo o nosso conhecimento sobre o passado da humanidade? Quem sabe se esses artefatos mencionam algo além de armas nucleares, como por exemplo, um continente perdido. Apenas algumas pessoas modernas ouviram falar sobre isso. Poderíamos ter completamente ignorado a existência de um continente completo? Lá pelo ano de 1642, o marinheiro holandês Abel Tasman embarcou em uma jornada perigosa, com um propósito que parecia bastante absurdo na época: encontrar o sétimo continente. Tasman era guiado por uma ideia muito simples. O hemisfério sul deveria ter alguma massa de terra colossal para equilibrar a grandeza da Eurásia, localizada na parte norte do globo. O marinheiro achava que a Austrália, recentemente descoberta, era pequena demais e inadequada para tal papel importante. Durante sua expedição, ele, entre outras coisas, frequentemente conferia o mapa feito pelo marinheiro Pires Rey, em 1513. O mapa retrata um continente gigante semelhante à Antártida. Enquanto isso, na realidade, os europeus só encontraram muito mais tarde, em 1820. Reis disse que havia copiado a imagem de um antigo documento salvo da destruída Biblioteca de Alexandria. O mapa tinha ainda outras peculiaridades. Segundo ele, havia uma pequena parte de terra conectada ao continente desconhecido, a América do Sul. Alguns estudiosos contemporâneos pensam que esse pedaço de terra saliente poderia ser apenas uma parte do continente.
Então, os cartógrafos simplesmente cometeram um erro ao mapeá-lo. Mas como a precisão dos mapas era crucial e determinava o destino de muitos marinheiros, por que as pessoas não se livraram desse desenho perigoso, mas escolheram mantê-lo? De qualquer forma, Abel Tasman nunca encontrou o continente perdido. O marinheiro descobriu apenas algumas ilhas no Oceano Pacífico, mas nem ousou desembarcar nelas por causa das tribos locais hostis. Hoje em dia, chamamos essas ilhas de Nova Zelândia, e isso estava longe de ser um novo continente. No entanto, em 2017, um grupo internacional de geólogos embarcou em uma expedição à costa da Nova Caledônia. Eles queriam estudar as características do fundo do oceano na região, mas depararam-se com um fato inesperado. As amostras do leito marinho continham pólen de plantas terrestres e restos de organismos primitivos incapazes de sobreviver em águas profundas. Além disso, as amostras apresentavam uma grande quantidade de rocha sedimentar de ardósia, que simplesmente não pertence ao fundo do oceano. Todos os sinais indicavam que esse território costumava ser uma terra seca há algum tempo atrás. Seria realmente o continente perdido? Os geólogos compararam suas descobertas com a análise detalhada de dados de satélite e chegaram a uma conclusão sensacional. Há cerca de 25 milhões de anos, realmente existia um continente adicional na Terra chamada Zelândia. Abel Tasman certamente ficaria surpreso ao descobrir que estava certo. Os contornos desse antigo continente ainda podem ser vistos sob a camada de água de 2 km de espessura. Mas por que os cientistas não estão correndo para contar ao mundo sobre Zelândia? Bem, porque mesmo suas mentes brilhantes não conseguem entender como um continente inteiro foi submerso. Eles têm medo de tirar conclusões que ameacem mudar completamente toda a história humana. Talvez a resposta esteja em outro fenômeno geológico encontrado do outro lado do planeta, chamado de Olho do Saara. Ele foi descoberto por astronautas americanos em 1965. Essa estrutura quase simétrica é composta por muitos círculos concêntricos de rocha sedimentar exposta. Especialistas ainda discutem as possíveis causas dessa anomalia, mas uma coisa é certa: cerca de 12 mil anos atrás, essa parte do continente estava submersa, pois ao estudar a superfície da rocha exposta, os pesquisadores encontraram camadas de sal marinho antigo. Além disso, entre 13 mil anos e 11 mil anos atrás, a Terra passou pelo chamado período cataclísmico, com tornados, terremotos e tsunamis, devastando todo o planeta e, presumivelmente, inundando o deserto do Saara. Ao mesmo tempo, não está claro porque vastas áreas de terra seca no Oceano Pacífico também foram submersas, mas nunca emergiram novamente. Especialmente porque não muito longe deste local está a Ilha de Páscoa, com suas famosas cabeças gigantes. Arqueólogos há muito tempo ficam confusos com a evidente falta de lógica. Quem construiu e por que eles construíram monumentos tão massivos em uma pequena ilha como essa? Mas, se imaginarmos que ela costumava ser um continente maior, tudo fará mais sentido. Cume de uma montanha, no território da desaparecida Zelândia. Temos um destino religioso típico e local de peregrinação, construído por uma misteriosa sociedade antiga. Seus membros poderiam ter sido poderosos oponentes da civilização hindu, que a destruíram com bombas nucleares. Por enquanto, todas essas estranhas inconsistências encontradas em mapas e crônicas históricas aguardam alguém para lançar luz sobre elas. No entanto, às vezes os buscadores de falácias históricas se deixam levar demais. Por exemplo, o cientista russo Anatoly Fomenko coloca um ponto de interrogação sobre 1500 séculos de história da humanidade. Segundo ele, Vladimir o Grande, o grão-príncipe de Kiev, na verdade, era um dos imperadores romanos. Se isso for verdade, significa que Jesus Cristo viveu no século XV. Portanto, a verdade foi ocultada de todos nós, falsificando literalmente todos os documentos históricos. Comparado a isso, os escândalos envolvendo o Vaticano parecem brincadeiras infantis. Talvez o mais crucial para expor imprecisões históricas seja saber quando parar e evitar caos, ainda mais caos. Você concorda? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário abaixo, curta esse vídeo e compartilhe. Meu nome é Raimundo Filho, te vejo no próximo vídeo. Tchau!